Olá! Dando sequência à nossa série de plantões sobre a reforma da Previdência, apresentamos nesse quadro a série especial número 4, que nós vamos tratar da tabela de INSS, ou seja, a tabela que passa a ser vigorar a partir do ano que vem, em vigência em função da reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103. As alíquotas de contribuição previdenciária. A reforma da Previdência mudou os percentuais que o contribuinte paga hoje, ou seja, ela vai ser iniciada diferente dos 8, 9 ou 11 que nós temos hoje, para os 7,5% até 14%. Ela entra em vigência em março de 2020, janeiro de 2020, agora nós teremos ainda pela sistemática atual, o governo deve divulgar uma nova tabela, porque sofrerá reajuste do salário mínimo para adequar. Então, nós passamos a ter a seguinte situação: um contribuinte, por exemplo, que ganha exatamente o teto da Previdência, vigorando hoje de R$ 5.839,35, ele pagará uma alíquota efetiva de 11,69%. O que esses dados nos demonstram? Que a tabela progressiva, semelhante à tabela que é utilizada no imposto de renda, ela vai trazer uma economia para o trabalhador, ela não vai superar, por exemplo, que a gente pensando que seria 14% do teto, não. A tabela progressiva fica assim estabelecida, alíquota de 7,5%, 9%, 12% e 14%. Então, quem ganha até um salário mínimo terá um desconto de 7,5%. Entre um salário mínimo e 2.000, 9%. Entre 2.000 e 3.000, 12%. E entre 3.000 até o teto, 14%. Então, como ficaria essas faixas assim, ó, contribuição de cada trabalhador com o salário mínimo? Então, a primeira faixa ele paga 7,5%, depois que ele vai para a segunda faixa, que fica entre o salário mínimo e 2.000, 9%, a terceira faixa, que vai até 3.000, passa para 12%, e a quarta faixa, que vai de 3.000 até o teto, ele passa a pagar 14%. Então, a composição sobre a primeira faixa são 7,5%, dá R$ 74,85. Depois nós temos a contribuição sobre a segunda faixa, ó. Então nós temos a primeira faixa, que é o mesmo valor de 9,98 com 7,5, 74,85. A segunda faixa sobre R$ 502, ou seja, vai para 9%, 45. Então é a diferença que nós temos aqui entre a primeira e a segunda, ó. Pegando o salário e pegando os R$ 2.000, nós fizemos essa conta aqui, considerando o salário mínimo mais a diferença entre 2.000, ele vai para a faixa seguinte. Ou seja, nós temos na sequência quem contribuirá com um salário de 2.500, por exemplo. Então, começamos a primeira faixa, 7,5%, a segunda faixa completa de 9%, e a terceira faixa, diminuindo o valor do salário de contribuição do trabalhador até a faixa estabelecida pela reforma, R$ 3.000, nós temos da seguinte maneira: a primeira faixa mantém-se o 7,5% sobre o mínimo, a segunda faixa vai ser da diferença entre o mínimo e os R$ 2.000, ou seja, R$ 3.000, e a terceira faixa vai ser entre os R$ 2.000 e os 3.000, aí a gente tem uma alíquota de 12%. O total que esse trabalhador vai pagar é 225,03. Não seria assim exatamente o valor total sobre uma alíquota única, né? E depois nós temos a exemplo da última regra da tabela de 6.000. Aqui a gente atinge todas as faixas. Vocês podem notar que a primeira faixa em cor verde vai até o final, preenchido o sombreamento. Nós temos a primeira, R$ 998, a segunda, R$ 1.002, a terceira, R$ 1.000 e a terceira, R$ 2.839,45. E a contribuição total desse trabalhador que tem renda até o teto será de R$ 682,55. Por hora era isso, até o nosso próximo vídeo.